Você conhece as regras que estão interferindo em sua vida a todo momento? Não estou me referindo às regras dos homens. Então, pegue o seu cuscuz. Jogue ovo de galinha do Sri Lanka. Jogue requeijão de búfala australiana. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é ignorantes da realidade. O que é a realidade? A sociedade, de uma forma geral, acha que a realidade é a própria condição de vida ou percepções. Já escutei diversas vezes pessoas dizendo que a realidade dela era diferente da realidade do outro, ou afirmações no sentido de que a verdade dela é diferente da verdade do outro, como se houvessem duas realidades paralelas. Na verdade, por um estado baixo de consciência, ela se refere à realidade como uma condição de vida. A condição de vida de cada indivíduo é reflexo de suas escolhas individuais e da média do campo coletivo. Dessa forma, tudo que está interferindo na sua vida é reflexo das escolhas dos seus ancestrais, das suas próprias escolhas e da média coletiva de indivíduos da sua cidade, estado, país e mundo. A realidade é única, a verdade é única. Não há duas verdades diferentes para um único evento. Vamos analisar um cenário hipotético, onde dois indivíduos discutem a autoria de um quadro com uma pintura realista. O indivíduo 1 afirma com toda certeza que o quadro foi produzido pelo artista A, mas o indivíduo 2 afirma com toda certeza que o quadro foi pintado pelo artista B. Os dois não podem estar corretos simultaneamente. Quais são os eventos possíveis? 1. O quadro foi pintado pelo artista A, logo o indivíduo 1 está com a verdade e o B estaria errado. 2. O quadro foi pintado pelo artista B, logo o indivíduo 1 estaria errado e o B estaria com a verdade. 3. O quadro não foi pintado por nenhum dos dois artistas, logo ambos estariam errados. E por fim, 4. O quadro foi pintado pelos dois artistas, logo os dois indivíduos também estariam errados, pois ambos apresentaram apenas meia-verdade. E meia-verdade é uma declaração enganosa, logo é mentira, assim como fazem os sofistas. A realidade é única. Ela não depende da sua consciência quanto a ela. Na verdade, nos tempos atuais, raríssimos são os indivíduos buscadores da verdade. Aqueles que se aproximam dela são ridicularizados pela grande massa idiotizada. A realidade não são as coisas percebidas pelos seus sentidos. Os seus olhos físicos, por exemplo, não enxergam a matéria, pois a matéria é invisível. O que seus olhos estão enxergando, na verdade, é a luz refletida pelos objetos. Isso sem contar que seus olhos enxergam apenas os espectros de luz que estão entre o vermelho e o violeta. Eles não enxergam espectros de luz infravermelho e ultravioleta. Mas não enxergar algo não significa que este algo não exista. Sua mão percebe coisas sem tocá-las. Na superfície de tudo que chamamos de matéria contém elétrons. Toda vez que aproximamos elétrons de elétrons, eles se repelem. Suas mãos não tocam nada. Na verdade, você sente a repulsão eletrostática. A matéria é intangível. Caso fosse possível tocar a matéria, seria desencadeada uma fusão atômica, ou seja, uma explosão atômica. A realidade não são as coisas percebidas pelos seus ouvidos. Os seus tímpanos reagem à vibração. Eu emiti vibração através das minhas cordas vocais. Essa vibração se deslocou e foi capturada pelo microfone que usei para gravar este conteúdo. Esta vibração foi decodificada pela placa de áudio do meu computador. Este arquivo chegou até você pela rede. Os seus alto-falantes estão vibrando neste exato momento. Esta vibração está se deslocando até os seus tímpanos. Esses sinais são enviados até o seu cérebro.
que processam essas vibrações e convertem em cada palavra que você está escutando agora. Mas no final das contas, só teve energia, vibração e frequências. A realidade não são as coisas percebidas pelos seus sentidos e também não é a sua cultura. Se um cristão tivesse nascido na Índia, ele ainda seria cristão? Se um muçulmano tivesse nascido na cidade do Vaticano, ele seria muçulmano? Suas convicções são conscientes ou você apenas, de forma rasa, se adaptou ou se apegou a elas? Existem coisas que são apenas teorias, mas pessoas usam essas coisas em seus discursos como se fosse realidade ou uma lei natural. Teoria da evolução, teoria da relatividade, teoria do Big Bang, teoria tectônica de placas e até mesmo a teoria da gravidade. Todas essas teorias são possíveis explicações para fenômenos observáveis, mas suas causas não foram confirmadas. Mas quantas vezes você presenciou indivíduos do alto da sua ignorância e arrogância, explicando isso como se fosse realidade e até mesmo chamando essas coisas de lei? A realidade está toda em códigos, e sim, ela pode ser desvendada. Nesta faixa de frequência onde experienciamos o mundo, as coisas se manifestam em causa e efeito. Essa ordem aparece em tudo, mas a sociedade adormecida e adoecida foca apenas no efeito. Na medicina, por exemplo, o paciente se queixa de uma dor, então o médico, em cima de sintomas, passa um anti-inflamatório, ou seja, ele atacou o efeito, mas a causa do problema continua lá. No sistema de ensino, o aluno se prepara durante vários anos para o vestibular. Então ele passa. Passar no vestibular é o efeito dele ter se preparado, mas a causa nem foi tocada, que era preparar o indivíduo para o mundo. Agora ele tem um pedaço de papel pendurado na parede, mas ele não sabe o que é honra, não sabe administrar o próprio dinheiro, não sabe se relacionar com as pessoas e não sabe qual é o seu propósito. No sistema político, a causa do Estado seria a boa gestão para a convivência social e o efeito seriam os benefícios de toda a boa gestão. Mas a grande maioria só foca nos efeitos que aparecem nos discursos e nas promessas. Nem interessa como essas promessas serão cumpridas. O resultado são indivíduos sem nenhum conhecimento de gestão, geopolítica, micro e macroeconomia. Indivíduos que mal conseguem se expressar gerindo uma nação. O mundo tem leis, e acredite, essas leis nada têm a ver com as leis dos homens. Depois do iluminismo e positivismo, as leis dos homens têm se distanciado cada vez mais das leis do cosmos. O ser humano está tão perdido que parte da sociedade está ampliando, relativizando e alterando o significado das palavras. Palavras carregam assinaturas que podem ser medidas eletromagneticamente. A partir do momento que pessoas adoecidas da mente e da alma distorcem conceitos, essa doença começa a ser propagada através das palavras. Palavras são muito mais do que a grande massa imagina. Se as pessoas entendessem a realidade por trás das palavras, elas pensariam mais antes de abrir a boca. As palavras que saem da sua boca são reflexo da sua própria energia. A verdade está acima de achismos, narrativas, culturas e está distante de tudo que é difundido pela TV e pela maioria dos líderes religiosos. A realidade pode ser constatada por fatos, lógica e amplificação da consciência. Estamos em um experimento que tem regras. Não me refiro às regras dos homens. Absolutamente tudo o que fazemos tem consequências implacáveis. Essas regras estão sendo aplicadas, independente da consciência dos indivíduos em relação a elas.
Imagine que você saiu pela primeira vez do seu país natal e está em um outro país, localizado em um outro continente. Logo você percebe que as pessoas se vestem e se cumprimentam de uma forma diferente da que você está habituado. Então você decide alugar um veículo para desbravar o lugar de uma forma mais rápida. Então depois de alguns minutos você é parado por um policial, que no idioma local sinaliza que você cometeu determinado tipo de infração de trânsito. Então, de forma extremamente ilimitada, você tenta falar que não conhecia aquela regra de trânsito. Mas o policial não cede, informa que você deveria conhecer as regras antes de ter decidido trafegar pelas ruas daquele país. O mundo tem regras, e agora não me refiro às regras de trânsito. Essas regras estão gerando consequências em cada uma de suas escolhas. Elas incidem até mesmo nos seus pensamentos e sentimentos. A maior parte da humanidade é dominada pelos sentimentos. São como crianças, que são colocadas onde seus escravizadores querem colocar. A matéria não é realidade. A matéria é só um conceito que nos afasta da realidade. Só há energia. Tudo é feito de energia. Isso que chamamos de matéria, na verdade, é energia aglutinada. Aproxime o microscópio eletrônico do seu corpo e verá que ele é constituído de pura energia. A sua cultura não é realidade. Ela é uma das sombras que te afasta do que realmente és. Você é algo muito maior do que pensa. O sistema criou uma teoria que diz que você é uma poeira cósmica, um acidente com milhões de coincidências que possibilitaram essa experiência. O sistema diz que você é um ser insignificante, porque assim fica mais fácil de controlar. É muito mais fácil acorrentar pessoas que se acham insignificantes do que aquelas que sabem que são uma parte do divino. Pessoas que reconhecem o divino que há nelas não negociam seus valores e a sua liberdade. Se você chegou até aqui, é porque você é um indivíduo desperto. Sou muito grato pela sua presença. Contribua deixando o super like. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Valeu!